Olá, eu sou Fabiana Silbor e essa é a doutora Sabrina Sarreta, que hoje está conosco para falar de saúde. Afinal, saúde é com a gente. Nosso programa está no ar, levando para você informações para a sua qualidade de vida e mudança de hábitos. Doutora, bem-vinda, muito obrigada. Que bom que a senhora está aqui conosco para aprendermos mais e termos saúde sempre. E parabéns pelo seu trabalho em promoção das pessoas, especialmente nesse momento tão delicado. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigada, Fabiana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde. Doutor, o clima está muito seco e nós precisamos de hidratação. Qual a melhor maneira de fazer isso? Bom, nosso clima não está seco, ele está desértico, né? É uma época do ano que se repete. Nós temos essa sazonalidade, todo ano nessa época as chuvas desaparecem e o clima fica muito seco, com uma umidade do ar muito baixa. E é muito importante que a gente tome todos os cuidados de hidratação da pele, do corpo como um todo, das nossas mucosas, para a gente sofrer menos as consequências desse clima muito seco. É importante tomar água com regularidade e intercalar não só a água, com bebidas isotônicas, com água de coco ou com isotônicos do tipo Gatorade, né? A gente pede que se tome a cada hora 200 ml. Uma vez de água, outra vez de água, a terceira vez de um isotônico. Existem trabalhos da Escola Paulista de Medicina com hidratação de pregas vocais que mostram uma hidratação mais efetiva quando a gente faz essa mistura, né? Nessa proporção aí que a gente comentou. Então, não esquecer de, a cada hora, tomar pelo menos 200 ml de líquido para a gente se hidratar. Nem sempre a gente percebe estar com sede. Então, isso tem que virar um hábito, uma rotina. E muitas vezes a gente se esquece, tomei, não tomei. Então, a gente orienta que cada pessoa tenha um recipiente, uma garrafa, um copo, uma squeeze, onde você possa marcar a quantidade de líquido que você está ingerindo, né? Para que você não perca esse controle, porque muitas vezes na rotina do dia a dia a gente se perde nesse controle, né? Então é muito importante que a gente se hidrate de forma adequada. Lembrar que os olhos sofrem muito com essa questão da pandemia, que muita gente, as crianças principalmente, às vezes estão passando muito tempo na frente de uma tela, ou de computador, ou de televisão, ou de videogame. Quando a gente fica muito tempo olhando fixamente para essa tela, a gente acaba piscando menos e a gente diminui a proteção da córnea. A gente acaba ressecando mais os olhos. Então, se você sentir algum desconforto, algum incômodo nos olhos, uma sensação de ardor, uma sensação de corpo estranho, de areia nos olhos, se a gente começar a ficar com o branco do olho vermelho, seria importante procurar um profissional, um oftalmologista, para escolher um colírio hidratante mais adequado, né? Uma lágrima artificial, para que a gente possa promover aí uma lubrificação melhor dos olhos também. A pele também sofre. Com a questão da pandemia, a gente está usando mais sabão, muito álcool gel. A gente acaba tirando a camada de proteção da pele também. Às vezes, hidratantes comuns não são suficientes para devolver essa hidratação adequada. A gente sente não só que a pele está mais áspera, mais seca, mas a gente às vezes começa a sentir um prurido, uma coceira na pele também, que pode ser decorrência disso. Em casos em que isso fique muito extremo, procurar um profissional, um dermatologista, para te orientar na hidratação da pele. A gente não tem como, nesse momento, abrir mão do sabão e do álcool gel. Então, a gente tem que recuperar essa lubrificação da pele de outras formas, né? Mucosa nasal e oral também é importante a gente manter a hidratação nesse momento para que a gente tenha um mecanismo de autodefesa mais eficiente, né? Um mecanismo de proteção natural mais eficiente contra germes, contra doenças. Na hidratação oral, a gente já falou de ingerir muito líquido. E a questão nasal, a gente deve proteger o nariz pingando soro fisiológico nas narinas com muita frequência, de preferência de hora em hora. Como? Do jeito que você preferir. Soro fisiológico em gel, soro fisiológico na seringa, soro fisiológico no conta-gotas, soro fisiológico em spray, do jeito que você achar mais confortável, que você se adaptar melhor. Quantos ml?
varia de uma pessoa para outra, de um momento para outro. Você tem que sentir o conforto que o soro vai te trazer, né? Você pode usar o soro desde crianças recém-nascidas até em idosos. A gente pede para tomar cuidado com os hipertensos que não devem deglutir o soro fisiológico. Deve entrar pelo nariz, ou você assoa, ou você do nariz passa para a boca e cospe. A gente pede que os hipertensos não deglutam, não engulam o soro fisiológico que contém sal e pode descompensar, descontrolar aí um problema de saúde que é sério, né? Mas você fazer hidratação das mucosas com ele não tem problema algum. Doutora Sabrina Sarreta é otorrinolaringologista e muitas vezes, doutora, nós ainda temos dúvidas do que esse especialista pode nos oferecer quando nós precisamos de assistência. A senhora pode nos ensinar isso, por favor? Bom, um otorrinolaringologista cuida dos ouvidos, do nariz e seios da face, da boca, faringe e laringe, que seria uma garganta, né? Então, assim, qualquer patologia, qualquer problema nessa área é com o otorrino que a gente pode contar. Muito obrigada. Doutora, em relação a essa, né, colocação da umidade, muitas vezes as pessoas recorrem a umidificadores. É aconselhável? Olha, existem algumas questões acerca dos umidificadores, tem algumas controvérsias. Quando a gente vai em congressos, a gente escuta várias opiniões, mas questão da nossa região especificamente, eles costumam trazer muito conforto e fazer bem. Muita gente que fala mal dos umidificadores, aliás, a imensa maioria dos profissionais que não gostam, não moram na nossa região, não tem a noção do desconforto e do clima de deserto ao qual a gente está submetido. Então, a gente vê que dormir ou usar no próprio ambiente de trabalho é importante, traz muito conforto e diminui muito, principalmente, as questões alérgicas. É lógico que é importante manter uma higienização muito rigorosa dos seus aparelhos. Então, os filtros têm que ser higienizados com muita frequência. O medo que as pessoas têm é de uma proliferação de fungos a partir desses aparelhos. Mas se a gente usar a limpeza correta com água, sabão, uma vez por dia e uma vez por semana, você vai limpar o seu aparelho, os seus filtros com uma solução de água e vinagre. Um copo de água, um copo de vinagre branco, transparente, para não manchar. Essa solução você limpa todo o aparelho para evitar a proliferação de fungos. Então, com isso, você diminui muito a chance de qualquer complicação. Eu já tenho mais de 20 anos em Uberaba. Os meus pacientes usam com frequência nessa época do ano, principalmente os pacientes com rinite alérgica, e eu nunca tive problema com nenhum desses pacientes de uma contaminação por fungos no ambiente. É óbvio que a gente orienta que o quarto seja um quarto pelado, entre aspas, que tenha cama, guarda-roupa e praticamente mais nada. Evitar que em cima de cômodas você junte objetos que possam acumular poeira, acumular fungos. É importante manter a higienização das paredes. Se as paredes tiverem umidade, que você limpe as paredes também uma vez por semana com essa solução de água e vinagre. Nessa época do ano, mesmo as casas que têm infiltração, normalmente a infiltração desaparece das paredes. Então, a gente costuma usar com muita segurança, né? O ar-condicionado, que a gente também usa muito, porque a gente tem um clima muito quente mesmo no inverno. A diferença do inverno para o verão é que no inverno a gente tem dias muito quentes, começa fresquinho, na hora do almoço a gente chega a ter temperaturas de verão de até 30, 35 graus. E a hora que o sol se põe, a temperatura cai de uma forma muito brusca, muito drástica. Então, a gente tem, às vezes, até 10, 15 graus de diferença entre o dia e a noite. E o umidificador durante o dia é importante porque a gente usa ar-condicionado. Então, a gente já tem um clima com uma umidade do ar baixa. E a gente ainda usa o ar-condicionado, que provoca uma diminuição ainda maior dessa umidade do ar. Muitas vezes a gente tem que associar o uso do umidificador durante o dia também com o ar-condicionado, né? Então, nessa época do ano a gente usa bastante e eu acho muito válido. É uma opinião pessoal.
Doutora, essa dica da água com vinagre é muito acessível. Todos podem, né, fazer e ter aí um cuidado maior com a saúde. E não deixa cheiro, não deixa um resíduo de cheiro importante que às vezes possa irritar o nariz das pessoas. Eu sou Fabiana Silbur, estou entrevistando a doutora Sabrina Sarreta, otorrinolaringologista, médica cooperada da Unimed Uberaba. Doutora, qual a diferença entre rinite e sinusite? A diferença é o local, né? A rinite está no nariz, a sinusite está nos seios da face. Os seios da face são cavidades de ar dentro dos ossos que compõem o crânio, né? Essas cavidades de ar, elas se comunicam com o nariz. E é a partir dessa comunicação que o ar entra dentro dessas cavidades. Hoje em dia, a gente quase não fala em rinite e em sinusite. Na verdade, a nomenclatura correta seria uma rinocinusite. Pense numa casa cheia de cômodos. Você entra nessa casa pela porta da frente, pela porta da sala de estar. Seria o nariz, a cavidade nasal. Pensa nos outros cômodos que têm portas, que você entraria dentro desses cômodos por portas. Essas portas seriam as comunicações entre o nariz, que é a sala, e as cavidades dos seios da face, que seriam os outros cômodos, né? Pense que essa casa é toda carpetada. Se eu pego uma mangueira, conecto numa torneira, abro essa torneira e começa a sair água, eu coloco essa mangueira na sala, eu vou começar a molhar o carpete da sala. Se eu não desligo essa torneira, o carpete vai molhando e vai molhando na casa inteira. É mais ou menos o que acontece. Muitas vezes eu começo um processo irritativo dentro da cavidade nasal. Se eu não contenho esse processo de uma forma mais rápida, isso vai se espalhar e se expandir para dentro das cavidades nasais, das cavidades dos seios da face. E aí eu começo com uma rinite e eu acabo tendo uma rinocinusite. É muito difícil você ter uma sinusite sem ter uma rinite. Isso é muito, muito raro, né? Então, a nomenclatura mais correta seria uma rinocinusite. Que interessante, doutora. A gente está aprendendo muito. Muito obrigada. Que bom. E a forma também de aprendizado é muito didática, porque muitas vezes a gente entendendo melhor, a gente consegue mudar alguns hábitos e ter mais prevenção. Porque, numa visão para os dias atuais, prevenir, né, usando aquela antiga forma, né, que a gente sempre tinha como um chavão, ainda é o melhor remédio? Ainda é. Em todos os aspectos, né, da medicina, das outras especialidades dentro da saúde, prevenção é sempre o melhor remédio, né? Prevenir é melhor do que remediar, sempre. Doutora Sabrina Sarreta é otorrinolaringologista, médica cooperada da Unimed Uberaba. Eu sou Fabiana Silbur e nós estamos no programa Saúde é com a Gente. Doutora, esse programa criado pela Unimed Uberaba tem o objetivo de contribuir para que as pessoas possam mudar um hábito, 2, 3 e aos poucos, trazer mais qualidade de vida para as rotinas pessoais e também dando exemplos dentro da família, com os amigos, colegas de trabalho, e assim a gente desenvolver uma comunidade cada vez mais saudável. Em relação à pandemia, nós adotamos o uso das máscaras, que traz alguns desconfortos. Estamos chegando, né, com esse momento, como a senhora tão bem nos explicou, de entendimento de que em todas as estações na nossa região tem muito calor. E nós estamos aprendendo a utilizar as máscaras e ainda cometemos alguns erros que são realmente complicados, como, por exemplo, deixar em locais que não são adequados, compartilhar em relação a isso, né, sem higienizar corretamente. E é muito desafiante adotar uma rotina com o máximo de cuidado, como um profissional de saúde faz. Qual é o perigo, né, de não prestar atenção nessas informações? E o que a senhora pode contribuir conosco em relação às dicas para que nós possamos fazer melhor uso desse equipamento de proteção? É interessante porque, assim, eu não tinha parado para pensar ainda na questão do uso da máscara dentro da minha profissão. Vai se tornando uma coisa muito automática, né? Mas é óbvio que quando a gente ainda é estudante, a gente tem dificuldade de aprender a utilizar o equipamento de proteção que é a máscara. Lembro de quando eu era estudante, das primeiras vezes que entrei num centro cirúrgico, que entrei dentro de um pronto-socorro, da dificuldade que era
me paramentar. Colocar máscara, colocar luva, e como isso hoje é uma coisa muito automática. E eu tenho certeza que para a população também já vai ficar automático em um curto período de tempo. Acho que nós vamos conviver com as máscaras agora para o resto das nossas vidas. No Japão, nas sociedades orientais, isso já é uma rotina há muito tempo. É uma sociedade que... o Japão, principalmente, é uma ilha extremamente povoada, muito populosa. As pessoas convivem em espaços pequenos, elas têm residências pequenas e eles já têm esse costume de usar máscaras preventivamente para proteger o outro, não a si mesmo, né? No começo da pandemia, eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de crítica. Não acreditava completamente de que as máscaras iam proteger a população. E hoje eu vejo que elas protegem e muito. A gente vê que, às vezes, uma pessoa contaminada dentro de um ambiente de trabalho acaba por não contaminar os seus colegas porque todos estão usando máscara. O que a gente já não vê dentro de uma casa, porque dentro da casa da gente a gente acaba não utilizando. E quando uma pessoa da família pega, normalmente se espalha para toda a residência, para todos que coabitam numa mesma residência. Então, é muito importante usar a máscara e é muito importante usá-la de forma correta, para que a gente não se contamine. Então, a gente deve, sempre que for manusear a máscara, higienizar as mãos antes e depois. Eu nunca vou colocar a mão na frente da máscara, nem pelo lado de fora, nem pelo lado de dentro. Então, eu sempre manuseio a máscara pelas alças que vão nas orelhas. Tá? Então, lavo a minha mão antes, tiro pelo elástico e coloco pelo elástico. Né? A gente não deve ficar colocando e tirando a máscara toda hora, só mesmo na hora de se alimentar. Então, a gente tira e coloca de novo pela alça, lembrando de lavar a mão antes e lavar a mão depois. Aconselho as pessoas a trocarem a máscara pelo menos uma vez ao dia. Então, eu coloco uma máscara de manhã e na hora do almoço eu troco. E aquela máscara vai para lavar. Basta lavar com água e sabão. Cuidado com a água sanitária, porque você precisa usar numa diluição correta, senão você acaba manchando todo o tecido, inutilizando, às vezes, essas máscaras. Lavando bem com água e sabão, você pode deixar de molho durante 1 hora, 2 horas, numa água com sabão comum, sabonete, sabão de barra, sabão em pó, sabão líquido, qualquer tipo de sabão, você lavando, deixando de molho, enxaguando bem, secando ao sol, passando a ferro. A grande maioria das máscaras de tecido são tecido de algodão, que é o tecido mais recomendado, ou mesmo de TNT, ou uma mistura de dois tecidos diferentes, né? Você pode passar a ferro, com isso você vai higienizar ela corretamente para você usar uma próxima vez. Né? Lembrar que, se você transpirar e a máscara umedecer, ela perde a eficiência. Aí você deve trocar mais vezes do que só na hora do almoço. Né? Que mais que você tinha me falado do uso das máscaras? Essa questão da máscara, uma coisa que eu gostaria que a senhora comentasse são as crianças. É interessante, elas são muito bonitinhas, elas estão usando melhor do que os adultos. Elas pegam menos na máscara, elas colocam e não tiram. É muito bonitinho observar o tanto que elas adaptaram a esse uso com muito mais facilidade do que os adultos. Máscara incomoda, máscara dá calor, máscara embaça o óculos. O ideal é a gente ter aqueles clipes nasais para você ajustar melhor a máscara, para poder colocar o óculos. Cuidado, tem várias técnicas na internet que você passa sabonete no óculos para ele não embaçar. Mas óculos multifocais, eles se estragam se a gente fizer isso, se a gente passar o sabonete neles. Então, muito cuidado, uma lente multifocal é muito cara para a gente estragar com sabonete. Então, é muito mais fácil você colocar um clipe na máscara. Né? Doutora, e eu gostaria também que a senhora contribuísse conosco assim, nessa percepção ainda das máscaras, devido ao fato de que, quando a gente faz esse uso, muda alguma coisa no nosso sistema respiratório, assim, isso a longo prazo vai, porque as pessoas questionam tantas coisas e vão surgindo as fake news e vão trocando ideia com
profissionais que são de outras áreas, e a gente precisa ter um certo cuidado nesse momento, que os especialistas certos para nos indicarem, para que nós possamos conversar, são os médicos, são os profissionais de saúde. Porque a gente lê uma informação aqui, uma informação acolá. Na questão da pandemia, muitas coisas ainda são novas e não estão definidas. E, claro, igual a senhora explicou bem, eu gostei da forma como a senhora colocou a relação do Congresso com o umidificador, porque há opiniões também que são divergentes. Existem. Então, a gente acaba entrando numa onda de acreditar numa coisa, defender outra. Isso pode ser tão perigoso. A dica que eu dou para todo mundo em tudo é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Evitar todo tipo de extremismo. Opiniões extremas tendem a te levar a um erro, a algum equívoco. Então, fujam dos extremos. Né? A gente tem que ser ponderado. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tem perdas e tem ganhos, e a gente tem que colocar na balança. A sensação de desconforto e de sufocamento que a máscara traz, ela não vai te levar a nenhum tipo de risco de morrer sufocado. Tá? As máscaras, todas elas, essas caseiras que a gente usa, elas têm espaços, principalmente nas laterais, que permitem a troca de ar. É desconfortável, mas com o tempo a gente se habitua com esse desconforto da respiração, de sentir mais a respiração, o ar indo e voltando, essa sensação na pele que a gente tem em volta. Mas a gente não vai sufocar. A gente não recomenda o uso das máscaras em crianças menores de 2 anos, porque a gente tem realmente receio de que essas crianças tenham algum desconforto ou possam vir a ter algum comprometimento da sua saúde. Não porque isso realmente vai acontecer, mas porque a gente ainda não tem segurança nesse uso, a gente ainda não tem experiência suficiente com isso. As crianças menores de 2 anos não devem utilizar. Acima de 2 anos, com muito cuidado, a gente vai colocar. E elas têm usado com muita tranquilidade, muito mais do que adultos. A questão de atividade física e uso de máscara. Eu consigo usar a máscara, inclusive, para correr. Não é confortável, não é qualquer máscara que eu consigo colocar e fazer o meu exercício. As máscaras que são mais estruturadas, que elas não ficam indo e voltando com a respiração, que elas não, quando a gente puxa o ar com mais força durante o exercício, a máscara muito mole, um tecido mais mole, quando ela volta e tampa, ela dá muito desconforto. Essa você não vai conseguir correr com ela. Tá? Tem que ser uma máscara mais firme, que ela permita um espaço entre o nariz e a máscara e que ela não fique indo e vindo. Porque se ela voltar, a hora que você puxa o ar com força, se ela encostar nas suas narinas, ela vai te trazer desconforto. Então, escolha a máscara que te dá conforto na hora de fazer o exercício físico. Eu sei que o decreto da prefeitura permite que, durante o exercício físico nas academias, a pessoa retire a máscara, mas eu não aconselho que as pessoas façam isso. Quando eu vou fazer o meu exercício, eu permaneço de máscara. Tá? Lógico, quem não dá conta de jeito nenhum é permitido tirar, mas eu não acho isso muito seguro. É uma opinião pessoal, volto a dizer. Doutora, essa colocação é muito interessante, porque a gente tem visto um aumento do número de pessoas contrárias à máscara e que tem feito uso até mesmo dessas brechas legais para não utilizar. Esses dias vi algumas pessoas na rua fazendo atividade sem máscara e fiquei pensando, nossa, e se houver uma intercorrência, a pessoa precisar entrar no estabelecimento, comprar alguma coisa, como ela faria? E aí eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho também, assim, claro que está dentro da sua especialidade, mas tem muito mais a ver com o seu papel também, porque a senhora é uma médica muito atuante, que está sempre em defesa da saúde populacional e tem sido uma pessoa de grande sabedoria nas colocações necessárias para que toda essa coletividade fique sempre mais pronta para entender o direito do outro também. Então, esse respeito à outra pessoa. Porque o que a gente observa é que é um período de muita libertinagem equivocada. Falta um pouco dessa consciência, assim, eu vou usar porque eu vou estar com outras pessoas. Então, eu tenho que ter esse compromisso de cuidado. E tem gente que não acredita muito no distanciamento, que isso não funciona. A gente, às vezes, vê as pessoas de máscara, aí fica uma sem máscara ali, uma rodinha, conversando, todo mundo pertinho.
Conta para nós um pouco sobre essa questão tecnicamente. O distanciamento realmente funciona? Ele realmente funciona. Por mais que algumas pessoas não acreditem, ele realmente funciona. É o que eu já contei para vocês, que às vezes, num mesmo ambiente de trabalho, uma pessoa contaminada não contamina os seus colegas, porque estão a uma distância segura de 1,5 m, 2 metros pelo menos, e usando as máscaras de forma como orientado. É lógico que o coronavírus é uma entidade muito recente, tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, ainda não estabeleceu, ainda não confirmou, ainda não comprovou. A gente está aprendendo durante a pandemia, durante a doença, e isso é muito difícil, né? Eu me lembro de quando a AIDS começou, né? Que muita coisa foi sendo aprendida durante o princípio da doença. Hoje é uma doença crônica, perfeitamente controlável. Hoje em dia, morrer de AIDS não é uma coisa tão fácil assim. A gente tem um arsenal de medicamentos que a gente pode utilizar para o controle da doença. E não se morre, mas não é mais uma sentença de morte como já foi um dia. Mas a gente demorou anos nessa curva de aprendizagem. E eu acho que a questão do coronavírus, né, da Covid-19, nós vamos demorar um tempo aí nesse aprendizado também. Certezas de hoje não vão ser certezas amanhã. Muita coisa pode mudar. Porque a gente é burro hoje? Não, de forma nenhuma, porque a gente não teve tempo de observar e de aprender, infelizmente. Nós estamos tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Mas é o melhor que a gente tem para hoje, né? Eu não sou uma pessoa radical e sou uma pessoa muito liberal. Acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolha, né? Eu tenho que ter a liberdade de escolher se eu quero me submeter a esse tipo de tratamento ou não. Eu tenho um câncer, uma hipótese. Não, eu não quero fazer a quimioterapia. O meu câncer já está avançado, a minha chance de cura é pequena, eu não quero sofrer as consequências da quimioterapia. Acredito que o paciente tem o seu direito de escolha, né? Mas eu acho que a minha liberdade de escolher termina onde eu começo a colocar em risco toda uma população. Então, por exemplo, eu acho que o programa de vacinação do governo ele tem que ser um programa compulsório, porque é uma questão de saúde pública. A minha liberdade enquanto indivíduo, ela não pode ser maior do que o direito da população a ter a sua saúde protegida. Então, a partir do momento em que eu vou impor um risco de saúde a uma pessoa que trabalha comigo, que convive comigo, à sociedade de uma forma geral, aí eu já não tenho a minha liberdade pessoal mais. Então, se eu vou entrar dentro de um transporte público, eu tenho que ser obrigada a usar o equipamento de proteção, porque eu não posso colocar em risco a vida de todos os indivíduos que vão utilizar comigo o transporte público. Então, o governo tem a obrigação de editar esses decretos e proteger a sua coletividade, a coletividade que o elegeu e o colocou numa posição de gestor público. Então, você me falou das pessoas que estão, às vezes, praticando atividade física na rua, nas praças públicas, sem máscara. Se elas querem entrar dentro de um bar para comprar uma garrafa de água, elas são obrigadas a usar a máscara dentro do bar. Pelo menos até que se prove que as máscaras não são eficazes, o que ainda não aconteceu, né? Então, aí, nesse momento, infelizmente, o governo tem a obrigação de tolher algumas liberdades individuais em prol da saúde coletiva, da saúde da população. Muito obrigada, doutora. Essa opinião é muito importante, porque quando nós ouvimos opiniões que são baseadas em fatos, opiniões que estão realmente atreladas à ciência, nós temos também a oportunidade de refletir, de fazer autoanálise e vamos crescendo enquanto coletividade. Muito importante as suas colocações. Muitas coisas mudam. Se a gente for olhar a história da medicina ao longo dos seus milênios, muitas posições mudaram, né? A gente tem que ter a humildade de mudar de opinião quando a gente percebe, quando a gente constata que o que a gente fazia não era o melhor para o paciente, para a população. Essa humildade ela tem sempre que existir. Mas é óbvio que a gente não pode mudar de opinião aleatoriamente, porque eu acordei pensando que isso não funciona mais, né? Não, existem estudos para fazer a gente mudar de ideia de uma forma segura.
né? Doutora, E isso acontece com frequência na medicina ao longo desses milênios todos. E isso é progresso, Isso é é evolução, progresso, né? isso é evolução. Muito bom. Doutora Sabrina Sarreta é otorrinolaringologista, médica cooperada da Unimed Uberaba. E eu sou Fabiana Silva. Estamos falando de um assunto tão importante, sobre várias nuances, porque aqui o programa é Saúde é com a gente. Doutora, a gente falou mais da pandemia, porque nesse momento eu acredito que a angústia que permeia todo mundo é entender e tentar buscar aí um compromisso para que todos permaneçamos saudáveis. Mas é claro que outras também doenças afligem e podemos adotar, como já falamos, a prevenção. Então, quero conversar um pouquinho sobre a garganta, que sempre é algo que, em todas as gerações, né, a gente viu acontecer uma diversidade e nas várias faixas etárias. Então, eu quero começar perguntando assim, existe só um tipo de dor de garganta? Aquilo ali é sempre a mesma coisa? Porque, às vezes, a gente vai para o pronto atendimento, a gente sai de lá com aquela informação assim, isso é uma fala popular. Ah, é uma virose. E não se define. Então, quais são os males mais comuns que acometem as nossas gargantas? Olha, o termo garganta é um termo popular e que engloba diversas partes da anatomia humana. Então, assim, às vezes a pessoa fala, estou com dor de garganta, o problema está na faringe, às vezes está na laringe. Mesmo a faringe ela é dividida em rinofaringe, orofaringe, hipofaringe. Então, assim, é um termo meio genérico que pode designar acometimento de várias estruturas diferentes. Na medicina é complicado porque eu tenho sintomas iguais para doenças diferentes, né? E eu tenho sintomas diferentes numa mesma doença. Um paciente nunca é igual ao outro. E isso, às vezes, é muito difícil do leigo entender, né? E, às vezes, nós médicos, a gente peca por informar mal, porque, às vezes, a gente não tem nem o tempo suficiente para isso, principalmente num pronto-socorro, que eu tenho que resolver rápido, porque eu tenho uma fila de pacientes para atender. Não, a senhora está com uma dor de garganta, é uma virose, é uma infecção na garganta. Uma infecção pode ser decorrente de vários tipos de organismos, os vírus, as bactérias, os fungos, os outros parasitas. Então, às vezes, a gente fala de uma forma genérica para facilitar o entendimento e a gente está falando de coisas diferentes. Os vírus são mais comuns do que as bactérias. Então, quando a gente fala é uma virose, a gente fala de uma forma genérica, porque existem vários tipos de vírus. Então, eu não estou falando de uma doença única, né? E, às vezes, o paciente fala, tudo para o médico é virose. Na verdade, não é tudo uma doença só, são vírus diferentes, em locais diferentes, que às vezes dão uma manifestação parecida, né? Então, não fiquem tristes quando o médico te falar que é só uma virose, porque às vezes é isso mesmo. A gente está querendo dizer coisas diferentes de uma forma mais fácil, mais simplificada. Quero também abordar um pouquinho da saúde da voz. Estamos vivendo esse momento da tecnologia, como a senhora já destacou, e vamos assim, né, colocar em evidência uma classe de trabalhadores que são os professores. E estão tendo que mudar os hábitos, né, e criar novas conexões. E, muitas vezes, as pessoas não têm essa atenção para a saúde da voz como tem para outras questões. O que é importante a gente observar sempre, já que a voz é um instrumento abençoado e serve para tantos modos de evolução também? A voz é um instrumento de trabalho para muitos profissionais, né? Os professores normalmente são os que mais sofrem, mas nesse momento de pandemia que eles estão em casa, de uma certa forma, para eles isso é melhor. Porque numa sala de aula com muitos alunos, com muitas crianças, onde a voz tem que alcançar a todos, às vezes eles têm que forçar muito mais a fala, forçar muito mais o aparelho vocal deles. Então, isso acaba prejudicando mais do que falar num microfone para uma câmera, né? Não está fácil para eles, porque eles estão sob um estresse específico nesse momento, porque eles não estão habituados a trabalhar com a tecnologia, pelo menos a imensa maioria deles não. E eles estão sentindo falta do contato pessoal com os seus alunos. Então, eles estão num sofrimento muito grande. Mas, de certa maneira, para a voz deles, isso está mais tranquilo, né, nesse momento. A questão da hidratação, para eles, é muito mais importante, que eles têm que manter
todas as suas mucosas muito mais hidratadas para que eles tenham menos risco aí para a sua prega vocal. Então, eles têm que beber muito mais líquido do que as outras pessoas. A gente orienta que eles evitem o gelado, evitem poeira, evitem conversar muito alto. Muitos profissionais têm que fazer uma reeducação de voz para saber utilizar o aparelho vocal deles de uma forma correta, sem forçar o aparelho vocal. Quando a gente precisa falar mais alto, a gente tem técnicas para isso. A gente usa a força muito mais na barriga, no abdômen, no tórax, do que na garganta, propriamente dito. Para eu falar mais alto e alcançar a sala de aula inteira, não é aqui, no pescoço, que eu tenho que colocar a força. Tá? E, às vezes, eles têm que fazer uma reeducação com o fonoaudiólogo para poder aprender a usar todo o potencial que eles têm, sem forçar e sem machucar a voz. Né? Eu defendo que todo professor, na grade curricular, deveria ter um espaço para você ensinar técnicas vocais para esses profissionais. Outros profissionais da voz. Nós estamos falando especificamente para professores, mas existem outros profissionais que também precisam. Né? Leiloeiros, operadores de bolsa de valores, que trabalham sob um estresse grande, sob ar-condicionado, né? Se alimentam mal, bebem pouco líquido. Então, são profissionais também que sofrem muito com a voz. Sem falar em cantores, em atores, aí é outro... Há uma gama. Tem uma gama muito grande de profissões que usam profissionalmente o seu aparelho vocal. Doutora, que explicação lúcida, inteligente, porque a gente não para pensar sobre essas coisas. Muito legal. Pois eu acho que assim, a grade curricular das faculdades de pedagogia deveria ter a disciplina teórico-prática para a prevenção de problemas futuros. E até abre um espaço de discussão para a educação como um todo, que já que ela norteia tantos alicerces, né, que as próprias instituições também, como corresponsáveis desses ambientes de qualidade, pudessem promover isso para os profissionais. A gente está focando aqui numa categoria, mas trabalhando com todas. E aí eu quero aproveitar, já que a senhora nos ensina tão bem, e isso está fazendo para nós um grande conhecimento e pode contribuir para que a gente tenha realmente atitudes. Eu acredito muito na educação cooperativista e na educação para a saúde. Às vezes eu imagino, né, porque eu não tenho essa certeza, mas realmente defendo que quando a gente sabe mais um pouquinho sobre as temáticas diversas, com mais profundidade, a gente realmente pensa com uma racionalidade capaz de mudar hábitos. Às vezes a gente fala de saúde tão depressa, são entrevistas curtinhas, e nem sempre ali nos permite essa reflexão. Então, esse programa que a Unimed promove é muito importante para que as pessoas possam ter essa chance de pensar um pouco melhor sobre os caminhos a seguir nas escolhas de rotinas. E a senhora nos ensinou tão bem sobre a garganta, que eu acho que todo mundo aprendeu aqui hoje. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a nossa audição. A gente está falando de profissionais, tanta gente trabalha com ruído, as pessoas estão sempre, né, reclamando do estresse. A gente sabe que existe dentro da urbanidade, né, uma poluição sonora muito forte, e a audição também é tão importante para todos e evoluiu tantos aspectos para algumas fases de idade, como os idosos, por exemplo. Quais são as novidades? Então, a questão da poluição sonora, a questão do ruído, dos efeitos do ruído sobre a audição, isso foi evoluindo bastante nos últimos anos, né? A poluição sonora é uma das grandes fontes de estresse nas grandes cidades. Uberaba está se tornando uma cidade cada vez maior e a gente já começa a notar um ruído muito grande nas principais avenidas da cidade. Na questão da perda auditiva induzida por ruído ocupacional, a gente já tem aí, desde 1993, desde a década de 90, que a gente já tem uma política em defesa da saúde auditiva dos trabalhadores das grandes indústrias. Isso melhorou muito da década de 90 em diante, com a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, da educação dentro das grandes indústrias para o uso dessa proteção, a questão de se organizar o ambiente de trabalho com barreiras
para diminuir a poluição auditiva dentro das grandes indústrias. Só que eu acho que a gente precisa intensificar isso em algumas áreas mais específicas. Vou falar agora especificamente da odontologia, que é uma área que não avança tanto. Os dentistas eles estão expostos a um alto nível de estresse com ruído dos equipamentos que eles utilizam. E a gente observa que muitos já começam a ter uma perda de audição na própria faculdade, durante a sua graduação. Me lembro que, quando eu comecei a minha especialização em otorrino, fizemos um trabalho num Congresso Brasileiro de Odontologia. Fizemos mais de 1000 exames de audição durante o congresso e a gente observou isso claramente, que mesmo os estudantes já tinham o efeito do ruído sobre a sua audição. E é muito triste porque, no começo, a gente não percebe. O paciente não vê, ele não percebe, ele não sente essa lesão. E quando ele vai perceber, quando ele vai ter os sintomas, já está muito avançado o problema. E aí a gente não tem como correr atrás. A perda de audição que a gente tem induzida pelo ruído, a gente não tem como recuperar. Não existe um tratamento nem medicamentoso, nem cirúrgico que recupere a audição perdida. Aí a gente só vai ter como remediar. Aí a gente vai ter que usar aparelhos auditivos, né? Um aparelho de audição é importante a gente colocar que é como um óculos. Eu não enxergo bem, eu uso óculos. Eu não escuto bem, eu uso uma prótese auditiva. A gente ainda tem muito preconceito em cima de aparelho auditivo. As pessoas têm muita vergonha em usar aparelho de audição. E não tem motivo nenhum para isso, né? O óculos é tão comum. Por que eu posso usar óculos e não posso usar um aparelho de audição? E esse preconceito atrapalha muito na reabilitação da pessoa, né? A gente tem que trabalhar ainda esse problema na sociedade, que é uma coisa normal, natural e que não tem motivo nenhum para vergonha. Isso é muito comum nos idosos. A gente vai tendo um envelhecimento também do nosso aparelho auditivo. A gente sabe que a gente tem um envelhecimento do aparelho visual. A gente vai chegando nos 45, 50 anos, o braço vai ficando curto. A gente começa a ter uma dificuldade de focar mais de perto, a gente vai tendo que afastar as coisas para ler, para rótulos de produtos no supermercado, a gente não consegue ler mais, a gente vai esticando. E é tão natural, a gente vai ao oftalmologista, ele te prescreve um óculos, você vai na ótica, faz, escolhe um bonitinho, colorido, coloca no rosto e sai com ele numa boa. E com a prótese auditiva não é assim. Os idosos têm muita dificuldade em aceitar o uso do aparelho, né? Não, eu escuto bem. Não, doutor, eu escuto bem, eu só não entendo. O não entender é um reflexo de não escutar. O primeiro sintoma é não entender. Só depois que eu vou perceber que eu não estou escutando. E é mais ou menos concomitante. O envelhecimento do organismo ele acontece como um todo. Então, é mais ou menos na mesma época que eu vou deixando de enxergar bem, que eu vou deixando de escutar bem. É muito importante para o idoso escutar. O idoso já é excluído de tantas formas dentro da sociedade e, por não ouvir, ele é excluído também, ele se exclui. Ele começa a ter vergonha de estar numa roda de pessoas e toda hora ter que perguntar: o quê? Hã? Como? O que você falou? E ele acaba ficando muito deprimido de estar isolado do contato social, né? Eu tenho uma paciente que me procurou que ela estava com muita dificuldade de participar da conversa, da roda de conversa no grupo de bordados que ela tem. E ela precisava desesperadamente de ouvir para participar da conversa das amigas. E foi uma paciente que se adaptou muito bem ao aparelho, que aceitou muito bem. Hoje em dia, a gente também tem aparelhos de audição que são coloridos, como os óculos. E é muito importante o idoso ouvir. A gente já sabe que a perda de audição ela aumenta a chance da pessoa desenvolver um quadro de demência. Então, é importante escutar. E se a gente passa muito tempo ouvindo mal, a gente vai perdendo a capacidade do cérebro de interpretar o que a gente ouve. Então, vou dar um exemplo da minha avó, que tinha um problema de audição desde a infância.
Na época dela de adulto jovem, os aparelhos auditivos não eram tão bons e tão tecnológicos como os que a gente tem hoje, e ela foi ter acesso a um aparelho de audição, ela já era bem idosa, e ela não se adaptou a ele. Por quê? Porque o cérebro dela tinha desacostumado de ouvir. Quando eu engesso um braço, a hora que eu tiro o gesso, meu braço está fininho, ele atrofia. Né? O cérebro da gente, a parte do cérebro que recebe as informações da audição, ela também atrofia de não ouvir. E se a gente passa tempo demais dessa forma, a gente não consegue recuperar isso depois. E aí a informação da audição chega lá através do aparelho e o cérebro não sabe o que fazer com ela, não sabe interpretar. Então é importante a gente atuar logo no início do problema. Né? Hoje em dia a gente tem aparelhos fantásticos, a gente tem muita opção de tecnologia para colocar nesses aparelhos auditivos. É como carro. Eu tenho carros populares e eu tenho carros até com computadores de bordo que estacionam sozinho. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, eu tenho aparelhos auditivos mais simples, que me atendem, e eu tenho os mais tecnológicos. É óbvio, desculpa, que os mais tecnológicos são mais caros, mas também eles duram mais. Assim, um aparelho de audição ele dura muito mais tempo do que um óculos, por exemplo. Então, por isso também que eles custam mais caro. Mas hoje em dia eu tenho facilidades de acesso, como linhas de financiamento específicas. Por exemplo, hoje eu posso usar o meu fundo de garantia para adquirir próteses. Né? Então, uma pessoa que tem um fundo de garantia pode utilizá-lo para adquirir próteses auditivas, próteses ortopédicas. Muitas pessoas não sabem disso, né? Que é um acesso facilitado que a gente tem. Então, eu peço que a população se informe e perca esse preconceito contra os deficientes auditivos e contra o uso de equipamentos de audição. Que máximo, doutora. A senhora brilha sempre. Eu acredito muito obrigada, que você é muito bondosa. Mas é verdade, eu acredito que muita gente nunca nem tinha ouvido falar disso. Acredito também. Eu não sabia que podia usar o fundo de garantia. É uma legislação recente. Essa é uma legislação recente. Não tem muito tempo que isso é possível, não. E, assim, eu realmente achei incrível parar para pensar, por que não? É igual o óculos. Essa comparação é muito inteligente. Porque isso faz a gente diminuir o preconceito. Muitas vezes as pessoas, doutora, falam para a gente fazer as coisas, mas a gente não sabe como. Né? Então, quando a gente encontra esse caminho, fica muito fácil. Por que eu não posso achar normal usar, a gente tem né? histórias bonitas que a gente vai colecionando ao longo da carreira. Né? Então, a gente se depara com muitas coisas assim tocantes ao longo da vida. E é por isso que eu gosto tanto da medicina. Uma vez eu atendi uma criança que morava numa cidade próxima aqui de Uberaba, não vou me lembrar agora qual cidade. A criança tinha mais ou menos 4 anos, foi levada até mim pela mãe e pela avó, que acharam que a criança não estava escutando bem. E foi feito um diagnóstico, a criança tinha uma perda auditiva, nasceu com ela. Era uma deficiência que ela trouxe da formação dela, nasceu assim. Era uma perda parcial, a criança escutava mais ou menos metade do que devia escutar. Depois de toda a investigação, quando eu dei o diagnóstico, mãe e vó desataram num choro compulsivo dentro do consultório, na frente da criança. Falei, me explica por que vocês estão chorando tanto? Eu não dei nenhum diagnóstico, seu filho não tem nada grave. É uma criança saudável, não tem nenhuma doença incurável, nada que vá colocar a vida dele em risco. Me explica por que vocês estão chorando tanto? Porque ele não escuta. Falei, mas existe a possibilidade de escutar. O tratamento é possível, é através de um aparelho. Ai, doutora, mas que vergonha. Vergonha do quê? Se eu estivesse falando para a senhora que ele não enxerga bem, que precisava de um óculos, a senhora estaria chorando? Não, doutora, mas aí é diferente. Falei, não, não é diferente, é igual. E esses 3 sumiram do meu consultório. A mãe, a avó e filho desapareceram. 3 anos depois, voltam os 3 para o consultório, que a criança tinha entrado na escola, precisava alfabetizar e estava tendo dificuldades porque não estava ouvindo, e a professora mandou chamar a família. E aí eles resolveram que precisava colocar o aparelho na criança. E depois, quando colocou o aparelho, a criança em 1 mês alfabetizou. Uma criança que estava há mais de 1 ano tentando ser alfabetizada sem sucesso. E as 2 voltaram com muito peso na consciência de terem
de terem imposto à criança uma dificuldade tão grande durante 1 ano e meio, né, sofrendo, vendo os colegas todos já sabendo ler e escrever, e ela naquela dificuldade, porque não ouvia direito. Então, assim, a criança ficou muito feliz, a gente vê no semblante da criança a modificação que você traz na vida daquela pessoinha de poder voltar a ouvir. Então, a gente precisa acabar com os nossos preconceitos. Foi uma história muito bonita. Eu gostei muito de ter participado dela. Foi muito importante para mim ver o sucesso daquela criança. Que máximo. E falar disso também é importante, doutora. Por isso que eu estou colocando, né? Porque a senhora sempre se disponibiliza a isso, a essa sinceridade na fala. É importante falar, porque as pessoas têm que reconhecer que não é só comigo que acontece. Porque, às vezes, como não é tão comum quanto usar óculos, às vezes a pessoa se sente muito diferente. Então, é importante para a pessoa que está passando por aquela dificuldade, por aquele problema, saber que ela não é única, que não é só com ela, que isso acontece com outras pessoas e que é possível passar por cima disso, é possível vencer um obstáculo, é possível vencer um problema. Essa é a doutora Sabrina Sarreta, otorrinolaringologista médica, cooperada da Unimed Uberaba. Doutora, e as cirurgias? Nesse, né, decorrer aí de tantos anos, houveram inovações, modernizações, algumas áreas ficaram menos invasivas. O que a senhora pode contar para nós a respeito disso? Bom, quanto às cirurgias otorrinolaringológicas, a gente também evoluiu muito. Se a gente pensar nas cirurgias nasosinusais, antigamente a gente deixava tampão, por exemplo, no pós-operatório. Hoje a gente faz cirurgia sob visão endoscópica. Então, eu enxergo o que eu estou fazendo perfeitamente. Tá? Eu sei onde eu estou cortando, eu enxergo onde eu cortei, eu consigo cauterizar para diminuir o sangramento naquele local, o que antes eu não tinha. Eu tinha uma visão externa, eu enxergava até um certo ponto do nariz. A partir dali, eu cortava as cegas e eu cauterizava as cegas. E aí era uma cauterização que não era eficiente e ficava sangrando. E para não ter aquela hemorragia, eu tinha que entupir o nariz com um material para conter esse sangramento, que é o tampão, que a gente usava de várias formas, vários tipos de tampão, que era muito desconfortável. A gente já chegou a usar 7 dias de tampão de pós-operatório, e esse tempo foi diminuindo conforme os estudos foram mostrando que a gente podia deixar menos tempo. Quando eu entrei na especialização, a gente já deixava 48 horas. Quando eu saí, depois de 3 anos, 24 horas. Hoje a gente não usa tampão mais. Usa em casos muito raros e específicos. São exceções. Tá? A maioria das pessoas sai da sala de cirurgia sem tampão. Muito mais confortável. Respirar só pela boca é horrível. Pela boca entra muito mais ar do que pelo nariz, em termos de quantidade. Mas de qualidade não é igual. Então, eu respirar só pela boca é muito ruim. Eu não tenho a sensação boa de respirar pelo nariz. A gente foi feito para respirar pelo nariz. É importante o ar entrar pelo nariz. Senão, a gente não se sente bem. Né? Então, isso foi uma evolução muito grande para o conforto do paciente e para o risco de sangramento também, que diminuiu muito. A gente tem hoje um risco de hemorragia pós-operatória menor e de hemorragia durante a cirurgia também. Hoje a cirurgia sangra menos, o paciente perde menos sangue durante o procedimento. Então, é muito mais seguro. Né? Então, foi uma evolução maior. Eu consigo hoje ter resultados melhores em cirurgias de sinusite, por exemplo, do que eu tinha antigamente, porque eu sou mais assertiva. Eu ajo só no local que eu preciso. Então, eu machuco menos o paciente e eu tenho resultados melhores. Então, hoje a cirurgia é muito mais eficaz. Né? Quanto à cirurgia de garganta, é uma coisa que vale a pena a gente conversar. É uma cirurgia muito tradicional, muito antiga. Antigamente, se indicava retirada de amígdalas até para criança que fazia xixi na cama. Então, fazia xixi na cama, além do tempo normal, habitual, tirava-se as amígdalas. Se a gente pegar slides de aulas de 1920, você vai ter lá, uma das indicações era enurese noturna, que é o que a gente chama de xixi na cama em crianças maiores. Então, antigamente se operava todas as crianças. A gente chegou a ver cirurgias preventivas. Para a criança não ter problema, ela opera. Eu tenho um filho que tem problema de garganta, eu levo todos para operar. Então, era comum antigamente a mãe chegar com seus 3, 4 filhos, que antes eram um número de filhos de uma família, levava todas as crianças para operar a garganta. E isso foi criando alguns problemas. Né?
Então, algumas crianças começaram a ter consequências da cirurgia desnecessária. Aí a gente passou para o outro lado da moeda. Não se opera ninguém. Não se opera a amígdala mais. E aí a gente começou a ter problemas de crianças que precisavam ser operadas e não foram. Falo crianças porque é uma cirurgia que em 90% dos casos acontece na infância, né? E aí, depois, já na década de 90 para cá, a gente já começou a ter um quadro um pouco mais sensato, né? Eu opero quem precisa e eu não opero quem não precisa, que é o que a gente tem hoje, indicações mais precisas. Então, como eu já falei para você em outras situações, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que ficar num meio termo. A gente tem que colocar na balança o peso de tudo, o custo e o benefício que eu vou ter, e saber se essa balança me diz que é importante levar o procedimento ou não. Tá? Hoje em dia, a indicação principal da cirurgia é quando eu tenho um aumento do tamanho desse tecido, que provoca uma dificuldade de respiração, mais à noite do que durante o dia. Em alguns casos, eu provoco problemas de fala, problemas de deglutição, a criança começa a ter dificuldade para engolir alguns alimentos. E eu provoco, às vezes, um distúrbio do crescimento do crânio e da face. Eu posso ter problemas ortodônticos, né? Eu posso ter problemas de mordida, de crescimento dentário, na troca dos dentes, por conta da respiração que é ruim. Então, hoje, a principal indicação é essa. As infecções de repetição hoje têm muito menos do que antigamente, porque eu tenho um acesso à saúde maior, as crianças podem ser tratadas de forma mais precoce, eu tenho antibióticos melhores, então esse problema já é menor do que antigamente. Doutora, temos muitas perguntas. Esse tema ele é quase inesgotável, porque ele abre um leque de dúvidas. E também tem outros temas muito importantes, como a educação cooperativista, como o cooperativismo muda, né, a sociedade em busca dessa saúde para todos. Então, eu quero abordar com a senhora mais ainda, para que a gente possa aprender tanto como hoje. Por isso, eu já vou deixar o convite para que a senhora volte, para que possamos falar de outros vários temas. E agradecer todo o ensinamento que tivemos hoje, que foi muito importante, a sua dedicação, a generosidade do seu tempo, que a gente sabe que os médicos, nesse momento, estão realmente muito empenhados em salvar vidas, e que tantas pessoas que estão ouvindo agora, eu as represento, né, me sinto humildemente assim, honrada em fazer as perguntas que quem está em casa talvez gostaria de entender. Então, a gente vai pedir a essas pessoas também que mandem para nós essas perguntas e que a gente, na próxima entrevista, possa trazer a voz de quem ficou curioso, teve alguma vontade em casa de aprender mais. E desejar sempre para essas pessoas que tenham saúde, como aprendemos tanto hoje, colocar em prática tudo que a senhora nos ensinou. Muito obrigada, muita proteção nesse momento e muito sucesso nessa carreira que ela é tão importante para a gente se cuidar mais e seguir uma vida sempre saudável. Eu que agradeço a oportunidade de participar, e a educação é uma das maneiras de salvar vidas, né? Eu acho que todo médico é, a princípio, um educador. Né? A base de qualquer sociedade é a educação em tudo. Então, um indivíduo educado é um bom cidadão, e a gente tem que ser educado em todas as esferas, né? E acho que o médico tem um papel de educador muito grande. Então, é uma forma de salvar vidas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouquinho na educação da população quanto à saúde. Obrigada pelo convite, e assim, me coloco à disposição para voltar quando você quiser. Muito obrigada. Essa é a doutora Sabrina Sarreta, otorrinolaringologista, médica cooperada da Unimed Uberaba. Eu sou Fabiana Silbor e em breve a gente volta com o programa Saúde é com a gente.